Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Hoje vamos conversar sobre um tema importantíssimo de direito do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre um tema bem específico, sobre a justa causa. Especificamente conversaremos sobre a questão do atestado médico falso, ou seja, se o empregado levar o atestado médico falso, cabe justa causa? E digo mais, vamos ver mais para frente. E se existir uma única falta, foi só uma vez que ele fez isso? Ou o atestado médico não é falso, ele está somente rasurado, está sem a CID, isso cabe justa causa? Vamos conversar sobre isso nessa aula de hoje. Então me acompanhe aqui, por favor. Vamos lá, vamos lá. Amigos, então, muito bom estar com vocês aqui. Tema justa causa, eu sempre gosto muito desse tema, porque é um tema que causa um grande conflito entre empregado e empregador. Primeiramente, antes de entrar no tópico especificamente, da questão do atestado médico, vamos conversar um pouquinho sobre o que é justa causa, né? Torna necessário delimitar e especificar o que é isso. Pois bem, primeiramente, justa causa, conforme está aqui no quadro, é a pena mais forte que o empregador pode aplicar ao empregado, certo? Então, assim, nós temos outras ferramentas. Temos a advertência, temos a advertência, temos a possibilidade de suspensão do contrato e, se for o caso, a justa causa, que é a pena mais pesada que nós temos. Pois bem, hoje vamos conversar especificamente sobre a justa causa. Professor, mas aonde está a justa causa? A justa causa está aqui, ó, no artigo 482. Diz assim o artigo, ó: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a ato de improbidade. Então veja, aqui nós vamos ter várias alíneas do artigo. Se você dar um Google agora ali, colocar no artigo assim, ó, você está sentadinho agora ali, abre uma nova aba, não fecha o vídeo, né? Abre uma nova aba, coloca ali artigo 482 da CLT. Vai ter um rol de possibilidades. Aqui eu só destaquei a linha A, mas tem vários atos. Por exemplo, ato de improbidade, ato incontinência de conduta, mau procedimento, tem também ali insubordinação e disciplina, abandono de emprego, né? Entre outros casos que temos ali, tá? Mas a questão do atestado médico falso, ele se enquadra dentro desta linha aqui, ó, ato de improbidade. Então, se o empregado falsificar o atestado médico, certo? Já vamos conversar se cabe ou não cabe justa causa. Ele vai ser viável dentro desta possibilidade aqui, dentro da questão do ato de improbidade. Tudo bem isso aqui? Acho que sim, né? Tá, professor, então beleza. Por enquanto eu entendi que falsificar o atestado médico é cabível a linha 482, o artigo 482 A da CLT. Beleza. Mas o que é ato de improbidade, afinal, né? Tá aqui, ó, a nossa pergunta, próxima pergunta aqui. O que é ato de improbidade, certo? Veja, a CLT não conceituou o que é ato de improbidade. Coube a doutrina e a jurisprudência classificar e conceituar o que é esse conceito. E diante disso, nós podemos destacar que ato de improbidade se refere toda vez que o empregado se vale do patrimônio do empregador em proveito próprio. Explico. Toda vez que o empregado se vale do patrimônio do empregador em proveito próprio, cabe justa causa. Como, por exemplo, roubo, ato de improbidade, né? Porque, veja, o empregado está se valendo do patrimônio do empregador em proveito próprio. Por exemplo, roubo, valeu roubo, estou roubando o patrimônio do empregador em proveito próprio, roubo. Furto, falsificar vale transporte, falsificar vale alimentação ou falsificar um atestado médico. Como assim, professor? Se eu falsificar um atestado médico, é ato de improbidade? Lógico que sim. É sim, cara. Porque, veja bem, por que é? Porque, veja, você pode faltar no trabalho? Pode. Pode faltar. Todo mundo pode faltar se você quiser. Só que isso vai acarretar o quê? Você não vai receber, você não recebe o seu dia trabalhado. Ponto. Entretanto, quando eu falsifico o atestado médico, eu estou me valendo do patrimônio do empregador, certo? Ou seja, eu quero faltar, ficar na praia, ficar na piscina, ficar em casa em proveito próprio, para que assim o empregador não desconte o meu dia trabalhado.
Veja, então eu estou me valendo desse dia trabalhado em proveito próprio. Eu estou, de forma geral, roubando o patrimônio do empregador, não é verdade? Então, o falsificamento do atestado médico gera o ato de improbidade para o empregado, que é isso, que é se valer do patrimônio do empregador em proveito próprio, tá certo? Até, eu gosto de falar assim, toda vez que envolve dinheiro, toda vez que o empregador pega algum bem, dinheiro, alguma coisa nesse sentido, do empregador, ato de improbidade. Tudo bem? Show de bola. Próximo ali, ó. Tá, professor, beleza, eu sei o que é isso, mas quais são os requisitos para justa causa? Isso também é muito importante, tá? Fique atento a isso. Melhor, a justa causa, eu posso aplicar a justa causa quando eu bem entender? Estou aqui hoje parado, justa causa, né? Então veja, nós temos alguns requisitos, alguns elementos para a justa causa. Não posso ir aplicando a justa causa, torto direita, tal, conforme eu falei com vocês, a justa causa é a pena mais forte, né? Então a pena mais forte tem que ter certos elementos, certos requisitos para a sua aplicação. Pois bem, eu vou destacar com vocês aqui agora alguns requisitos. Veja, professor, onde está isso? Em qual artigo? Não tem artigo, tá? Isso são requisitos doutrinários, tá certo? São requisitos doutrinários. Vamos lá. Primeiro requisito que eu vou destacar com vocês aqui hoje é a questão da reserva legal. Ou seja, só é aplicável a justa causa, nas hipóteses legal. Repito, primeiro requisito da justa causa é a reserva legal. Eu só posso aplicar a justa causa em casos específicos da lei, ou seja, o artigo 482. Por exemplo, eu posso dispensar alguém porque está muito gordinho na empresa? Ah, ele está gordo, está feio, nossa, não posso. Não está no artigo isso. Empregado que engorda cabe justa causa. Não está isso, né? Além de ser uma dispensa discriminatória, né? Logicamente. Então não cabe isso, tá? Então, reserva legal. Outro requisito, razoabilidade, tá? Para existir a justa causa tem que ser razoável, tá? Então, ou seja, não posso chegar aqui hoje e normalmente assim, ó, o sujeito chegou atrasado, né? Chegou um dia atrasado. Vou aplicar a justa causa para ele. Não, pô, o cara trabalha aqui há 10 anos. Hoje chegou atrasado. Por exemplo, hoje para gravar aqui eu cheguei atrasado. Cabe justa causa? Não cabe. Foi só um atraso, né? Foi um caso fortuito, não foi algo corriqueiramente que ocorre. Não cabe justa causa. Eu posso até dar uma advertência para ele. Ó, não faça mais, tal, assinei aqui a advertência, mas justa causa não. Então tem que ser razoável, proporcional essa justa causa. Não posso ir lá e aplicar de forma à torto-direita, né? Ah, eu justa causa. Não, calma, cara. Justa causa tem que ser razoável, proporcional. Tá certo? E o último elemento que eu trago para vocês aqui da justa causa é a questão da imediatibilidade. A justa causa tem que ser de forma imediata. Olha que legal isso, né? Como assim, professor, imediata? A justa causa tem que ser aplicada de forma rápida. Eu não posso, por exemplo, esperar um dia, 2 dias, 3 dias para aplicar a justa causa. Não posso fazer isso. Eu tenho que ir lá comunicar imediatamente. Por exemplo, eu peguei um atestado médico hoje falso aqui. Eu não posso esperar o outro dia para aplicar a justa causa, né? Então, ou seja, eu vou ter que ligar para o advogado, ligar para alguém e até o final do expediente aplicar a justa causa para ele, tá? Não posso ficar esperando, vou esperar uma... Não, cara, não vale, não é assim, não funciona. Vou esperar uma semana aqui para ver o que eu penso, tá? Vou pensar bem se vale, não vale. Não. Tem que chegar, comunicar imediatamente, né? O ideal é comunicar no mesmo dia trabalhado para o empregado. Tá certo? Tudo bem? Espero que sim. Show de bola. Então esses são os requisitos. São 3 aqui, tá? Tem até outros requisitos, mas vou destacar esses 3 aqui. Então, repito, reserva legal, razoabilidade ou proporcionalidade e, por fim, a questão aqui da imediatibilidade. Tem que ser de forma imediata. Show de bola, tá? Ó, provas do atestado médico, né? Provas necessárias. O empregador, neste caso, como é que ele faz, né? Chegou um atestado médico lá falso para ele, ele viu que é falso, está rasurado o número 6, colocou o número 9, por exemplo. Está claramente rasurado. E agora, veja, o próprio atestado médico já é um documento para se utilizar
como documento faltoso, né? Então, não preciso levar testemunha, nada disso. Eu vou guardar aquele documento e vou aplicar para ele. Então, veja, né? O próprio atestado médico falso já é o documento cabível para justa causa. Ele próprio já é. Tá? Eu vou até olhar para essa câmera aqui, tem um ponto muito importante, deixa eu olhar aqui, ó, mais certinho aqui, né? Um ponto muito importante aqui diz respeito a um cuidado que o empregado deve ter em relação a isso. Como assim um cuidado que o empregado deve ter? Eu já vi algumas empresas malandras, de má fé, empresas ruins mesmo, sabe? Aplicar justa causa para o empregado e falsificar e simular uma justa causa. Como assim? O empregado vai lá, entrega o atestado médico, certo? Entregou o atestado médico lá, o próprio empregador vai lá e rasura e fala, olha aqui, ele me entregou o atestado médico falso, tal. Então veja, qual que é a dica que eu posso dar aqui em relação a isso? Para que o empregado mande esse atestado médico via WhatsApp, né? Um WhatsApp, uma foto por e-mail, tire uma foto e mande para o empregador. O empregador está aqui, o atestado médico, tal, da falta dos dias narrados. Ponto, mando para ele. Então não tem como ele falsificar. Porque se o empregador for de má fé, uma pessoa de má índole, fazer um ato deste, eu falo, não, tá aqui, ó, mandei um e-mail para ele, mandei um WhatsApp para ele, e aqui não está falsificado não, ó, tá certinho. Ele que falsificou nesse sentido, tá? Beleza? Então, a dica que eu posso trazer, uma dica importante é isso. É muito raro acontecer isso, mas pode ser que o empregador seja um pouco de má fé. Faça isso, manda por foto, manda por vídeo, manda por e-mail ou algo assim, correio eletrônico, o que for, tá? Nesse sentido, tá certo? Então, esse documento é importantíssimo, porque se esse documento realmente tiver, esse documento que eu falo é o próprio atestado médico, né? Se ele estiver com falsa, se for falso ou algo assim, ele vai ser o próprio documento utilizado para aplicar justa causa para o empregado, tá certo? Meio assim, né? O empregado produz prova contra si mesmo. Pois bem, beleza. Vamos adiante, né? Aqui, ó. Consequências para o empregado, né? Teve a justa causa, professor? Falsificando do médico e teve a justa causa. Como é que funciona isso, professor? Veja, neste caso aqui, ó, o empregado vai receber somente essas duas verbas, basicamente, tá? Recebe o saldo de salário e as férias vencidas. Professor, só isso? Só isso, cara. Então, com a justa causa, os seus direitos será saldo de salário e as férias vencidas, caso exista. Ou 13º vencido, caso exista. Mas se for pago tudo certinho, você recebe só o saldo de salário. Mas o que é o saldo de salário? O saldo de salário é o seguinte, por exemplo, hoje é o dia 20, né? Hoje é dia 20 de dezembro. Então, por exemplo, neste caso especificamente, eu vou receber 20 dias trabalhados. Olha que pouquinho, né? Só isso, professor? Só isso, a grosso modo, né? Professor, mas e o seguro-desemprego tem? Não. Professor, e o FGTS eu posso sacar? Não. Professor, vai ter a multa do FGTS? Não. Vai ter aviso prévio? Não. Professor, vai ter as férias proporcionais, não vencidas, proporcionais. Vai ter? Não. 13º vencido também, 13º salário, vai ter? Também não. Tá? Veja, muitos direitos aqui, basicamente, a grosso modo, recebe só isso, saldo de salário neste caso. Tá? E destaque, muito importante isso, tá? Na sua CTPS não vai constar justa causa, tá? Não consta justa causa. Ninguém sabe que existe a justa causa, tá? Então, a justa causa não pode estar especificada na sua CTPS. É aplicada a justa causa, ponto final, né? Ninguém vai saber em relação a isso, como a grosso modo, né? Mas basicamente só isso. Então, é uma pena bem pesada, não é verdade? Pesadíssima. Adiante, meus jovens, beleza? Então, só recebe isso. Outro ponto importante também, as defesas dos direitos do empregado, né? Rescisão indireta. Professor, fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui agora. O seguinte, meu caro, nessa situação, vamos pensar em um caso hipotético, o empregador, o patrão, ele foi lá e falsificou o atestado médico. Eu entreguei para ele, o atestado médico, bonitinho lá, e ele foi lá e ele mesmo falsificou. Pensou assim, eu quero dispensar o funcionário, mudou lá as datas, né? Tá aqui, ó. Veja, professor, mas pode isso? Não, não pode, logicamente, né? Nessa situação aqui, é cabível o empregado entrar com uma rescisão indireta.
Como funciona isso, professor? Assim, ó, o empregador vai aplicar a justa causa, pois bem, aplica a justa causa, e cabe ao empregado entrar com uma ação trabalhista. Ele vai procurar um advogado, certo? Procura um advogado. O advogado, neste caso especificamente, ele vai ver as teses existentes e vai entrar com uma ação. O nome dessa ação é ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, juiz, essa justa causa foi fraudada. Eu vou entrar com uma ação trabalhista, certo? Vai ter audiência de conciliação, vai ter audiência de instrução e cabe ao empregado, ao trabalhador, provar que foi dispensado de forma irregular, que essa dispensa foi uma dispensa irregular. Fala assim, juiz, olha o seguinte, ó, eu mandei um e-mail para o empregador, tá aqui o e-mail, ó, onde não estava falsificado. Ele falsificou. Isso é prova? Claro que é. Isso é prova. Juiz, ó, mandei um e-mail no dia 19, avisando, e no dia 20 ele aplicou justa causa. Poxa, não entendo isso. Veja, se o empregado fizer isso, comprovar esse ato, ele pode ter essa reversão. Então, o juiz, na sua sentença, vai reverter a justa causa, ou seja, de dispensa com justa causa, vai reverter para dispensa sem justa causa. E neste caso aqui, olha que legal, o empregador vai pagar todas as verbas trabalhistas, vai pagar férias, vai pagar 13º, vai pagar a multa rescisória, vai pagar o seguro-desemprego, o aviso prévio, você pode sacar o seguro-desemprego, enfim, vários direitos que você vai receber neste caso, porque reverte. Aquela justa causa foi revertida sem justa causa, graças à rescisão indireta, tá certo? Mas repito, cabe ao empregado entrar com essa ação, né? Não é algo feito de plano, você tem que entrar com uma ação, indicado sempre procurar um advogado, ele vai ver, o ônus da prova é do empregado, então o empregado tem que provar isso. Por isso que é importante, como eu falei com vocês anteriormente, que é importante ter provas, caso o empregador faça uma maracutaia dessa, você tenha provas. Olha, está errada essa situação, certo? Então, isso é muito importante ficar atento. Beleza? Então, também é cabível a rescisão direta, caso exista uma dispensa discriminatória, ou uma dispensa irregular, ou uma dispensa falsificada, simulada por parte do empregador. Beleza? Show de bola, meus jovens. Vamos lá. Por fim, professor, quase por fim, né? A ausência de CID. Né? Tá ali na tela de vocês, ó. A ausência de CID. Cabe justa causa, professor? Já adianto, tá? Não, tá até aqui no quadro, né? Não cabe justa causa. CID é um tema bem polêmico, tá? Mas o simples fato de eu entregar um atestado médico sem o CID não gera automaticamente a justa causa. Não gera, tá? O senhor tem que ter CID, não tem que ter CID. Aí tem um tema bem polêmico, tem decisões para tudo que é lado, tá? Mas eu já adianto para vocês, não é cabível justa causa por causa disso. O empregado esqueceu o CID, justa causa? Não, não cabe. Lógico, né? Tá bom? Agora sim, professor, além disso, o atestado médico, né, falsificado, cabe outra coisa? Olha aqui, gente, cabe até ato criminoso, né? Tá até aqui, ó, por crime, Código Penal Brasileiro, trabalhador que usa o documento falso comete crime previsto no artigo 304. Tá ali, ó, a pena dele tá aqui, ó, cometida a falsificação, alteração, daqui, não coloquei aqui a pena, tá aqui, ó, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, aqui se refere ao artigo 297A 302, a pena combinada à falsificação ou alteração, tá? Não tem a pena aqui, mas é cabível também, se o empregador assim o quiser, entrar com uma ação penal contra o empregado que praticou isso. Isso é algo muito mais grave, eu confesso que na prática eu quase nunca vi isso, tá bom? Quase finalizando aqui, tá, pessoal? Ó, por fim, um tema bem legal aqui, ó, um único ato gera justa causa, ou seja, o empregado falsificou um atestado médico só uma vez. Repito, ele é um ótimo trabalhador. Só uma vez. Era mês de dezembro, ele queria descansar um pouquinho mais, e ele falsificou um atestado médico. Mas foi só essa vez. De 2 dias, riscou, colocou 3 dias. Cabe isso? Cabe justa causa? Cabe, tá? Veja, se o empregado falsificar um atestado médico uma única vez, cabe justa causa, professor? Cabe.
cabe justa causa para o empregado. Porque, veja, isso é algo muito... É uma situação muito penosa, muito cansativa para o empregador. Né? Porque, veja, causou uma desconfiança gigantesca. Como que eu vou confiar naquele empregado agora? Acabou essa confiança, esse véu de confiança entre nós chegou ao fim. Então, neste caso, veja bem, a doutrina, a jurisprudência é bem clara sobre isso. Tem até uma decisão aqui sobre isso, tá? Cabe justa causa, sim. Se o empregado falsificar o do médico, cabe justa causa. Mudar de 2 para 3, rasurar ou algo assim, cabe justa causa, inclusive se for o único ato. Olha que pesado, né? Tem aqui uma decisão, tá? Tá bem grandinha aqui a decisão, ó. Coloca na tela aí, por favor. Eu só quero destacar alguns pontos, ó. Tá ali a decisão, ó. O jornal reverteu justa causa porque entendeu haver ausência de razoabilidade e proporcionalidade na justa causa aplicada pelo reclamado, em razão de uma única falta cometida de forma isolada, em seu histórico de outras condutas reprováveis praticadas pelo empregado admitido em 2008. No caso, ainda que não houvesse outro fato gravoso no histórico da reclamante, não há que falar em necessidade de gradação para aplicação da pena mais grave, pois a apresentação da situação do médico falso, mesmo que único, afasta a confiança imprescindível na relação entre empregado e empregador. Logo, ainda que se trate de um único ato faltoso, é razão suficiente para rescisão por justa causa, pois a conduta é grave o suficiente para afirmar-se que o empregador não está obrigado a manter vínculo empregatício cometido tal ilícito, falsificação do documento, para enganá-lo, induzindo virtualmente a erro. Essa corte, por diversas vezes, entende ser prescindível a gradação de sanções quando a gravidade do ato praticado justificar a dispensa por justa causa, como no caso concreto, procedentes ali um recurso de revista. Então veja, aqui eu acabei de explicar isso para vocês, está meio longo aqui essa decisão, mas é o seguinte, em primeiro grau o juiz tinha entendido isso, falou assim, opa, é realmente uma única falta não dar justa causa. A empresa recorreu e aí, olha só, o juiz falou, o desembargador falou, né? Falou o seguinte, ó, é imprescindível essa confiabilidade é imprescindível. Acabou a confiabilidade entre as partes por força desse ato praticado pelo empregado. Então, cabe sim justa causa. Tá certo? E um único ato cabe, tem até aqui uma decisão em relação a isso. Tá certo? Deixa eu só passar aqui para o próximo slide, que já é o fim. Fechamos aqui. Vamos aqui para a nossa rápida revisão, né? Nobres amigos, ó, conversamos hoje sobre a justa causa, tá? Especificamente em relação ao ato de atestado médico falso. Falei com vocês o seguinte, que isso é um ato que é cabível de justa causa, é um ato de improbidade. Artigo 482, a linha A. Se o empregado falsificar esse documento, ele irá receber uma justa causa. E diante disso, e diante dessa conduta especificamente, é aplicável a justa causa, inclusive se for um único ato aplicado. Né? Eu só fiz isso uma única vez, cabe justa causa, porque é algo muito que acabou a confiança do empregado e empregador nesse caso. Na justa causa não recebe quase nenhum direito, só recebe, a grosso modo, ao salário, não recebe férias proporcionais, né? Não recebe FGTS, seguro-desemprego, nada disso. Tá certo? Pena grave, cabe sim justa causa. Então, dessa forma, fechamos por aqui. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Bons estudos!